Bom dia, igreja. Tá fraco, né? Mas tudo bem. O pessoal tá desanimado ou cansou no louvor? Ai, que bom. Mateus, você tá com a pregação aí? Beleza. A gente tá fazendo uma série de pregações baseado em Efésios, né? Não sei se você veio aqui na semana passada. Tem gente que fala assim: ah, pastor, gostei da tua pregação, gostei da pregação, né? Eu vou dizer uma coisa para você, até eu gostei da pregação. Até eu gostei. Caramba, isso foi boa, né? É engraçado isso, né? Mas Deus é muito bom, né? Isso como eu falei, estava explicando sobre a graça, realmente isso é graça do Senhor, né? E antes de começar até a palavra de hoje, eu queria mais uma vez falar sobre a Igreja Trini. Você que veio hoje pela primeira vez, você talvez não conheça a Igreja Trini. A gente tem uma visão, e a visão dessa igreja é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Essa aqui é a visão da nossa igreja. O objetivo, a gente está buscando dentro dessa igreja 3 coisas: intimidade com Deus, verdadeira adoração e serviço a Deus e ao próximo. E a gente quer construir essa igreja baseado nesse tripé, né? Então tudo que a gente faz, a gente tenta buscar uma intimidade com Deus, seja no nosso cafezinho, intimidade com Deus, seja no momento da adoração, intimidade com Deus, seja nas reuniões fora daqui, intimidade com Deus, e tudo isso que manifeste adoração ao Senhor, e que tudo isso também, que todos nós aqui dentro dessa igreja, nós possamos servir a Deus de alguma maneira, né? A gente, quando começou aqui a Igreja Trini, a gente falou assim: aqui se pedir para você fazer alguma coisa, não é para falar não, né? Tem que falar sim. Isso aí saiu da boca da minha esposa. Ela falou assim: ó, aqui é assim, ó, se alguém falar para fazer alguma coisa, é para fazer. Aí eu virei para ela e falei assim: Dé, você dirige o louvor semana que vem. Ela virou: tá bom. Saiu da boca dela, né? E ela dirige tão bem, né? Ela dirige tão bem, então muito bom. Eu gosto muito dos dirigentes de louvor da nossa igreja. A gente é bem democrático aqui, né? A gente tem um de 17, um de 25, tem uma de 42, a gente tem uns de 30, e a gente tem um de mais de 50, bem mais, né? E aí, assim, é bom que a gente tem todas as idades aqui atuantes, né? E servindo, e o louvor às vezes traz um pouco de identidade, né? Para quem achou que a música Cantai ao Senhor um Cântico Novo é uma música nova, né? Então não é, né? Então assim, para você é novo, mas para a gente talvez não, né? Mas muito bem. Então nesse mês, a gente vai demorar uns 3 meses, tá, pessoal? Eu pensei em terminar Efésios em 5 pregações. Aí eu percebi assim que tem muita coisa boa para a gente aprender como igreja. Então eu destrinchei um pouco mais. Só que os grandes temas do que a gente vai falar, tá aqui. A gente vai falar sobre os fundamentos da Igreja de Cristo, o propósito da igreja, a finalidade da Igreja de Cristo, a unidade orgânica e o crescimento do corpo de Cristo, e vamos preparar a igreja para a batalha. Esses aqui são os grandes temas do que a gente vai falar dentro do livro de Efésios. Mas assim, a gente vai destrinchar um pouco mais. A gente não vai falar num tema geral. Talvez algumas pregações vão ter só 3 versículos, 4 versículos, mas esses 3, 4 versículos vão falar muita coisa para a gente. E eu quero que esses versículos que a gente está pregando, eles estão construindo a nossa vida como igreja. Então assim, é muito importante que você absorva essas informações, que Deus fale com você, porque você é a igreja. A igreja não é o pastor Joel. A igreja não é o pastor Joel. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então nós vamos construir uma igreja fundamentada naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tá? E hoje a gente vai ler um texto em Efésios capítulo 2, e o tema de hoje, né, é reconciliação. Reconciliação é o nosso tema de hoje. É muito importante. Existem muitas palavras para a gente entender a salvação em Cristo Jesus: remissão, redenção, adoção, justificação, santificação, glorificação.
E uma das palavras que a gente precisa aprender quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de uma igreja, do objetivo de uma igreja, é a palavra reconciliação. A reconciliação, ela é muito importante. A gente vai ler um texto em Efésios 2, mas eu queria ler um versículo, versículo 16, que talvez seja o versículo chave dessa pregação de hoje. E o versículo chave de hoje, Efésios 2,16, diz assim: assim ele, o Deus, os reconciliou, Jesus, né? Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Eliminando a inimizade que havia entre eles, né? Então hoje a gente vai ler um texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18, e ele não está inteiro aqui, ele vai estar na sua Bíblia, tá? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18, e eu vou ler aqui na frente, para a gente poder entender o texto inteiro, e depois eu vou, de pedaço em pedaço, a gente vai estar expondo as escrituras e comentando as escrituras com vocês, tá? Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 18 vai dizer assim: não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para dentro dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes deles, como aos que estavam perto. E agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos, Deus, que a Tua Palavra venha tocar em nossos corações. Nós queremos construir a nossa vida sobre a rocha eterna que é a Tua Palavra. Por isso, Deus, fala conosco através da Tua Palavra, que ela venha de encontro com as nossas necessidades, que a Tua voz seja ouvida nessa manhã, que a Sua voz seja mais ouvida do que o barulho do ventilador, mais ouvida do que o barulho que a pessoa que está do meu lado está fazendo, que a Tua voz seja mais ouvida do que as minhas aflições e as minhas preocupações que ficam na minha cabeça. Deus, que a Tua voz possa falar e tocar no meu coração nessa manhã, durante a exposição da Tua Palavra. Então eu te peço e oro e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Efésios 2, capítulo 2 a 11, então, a gente vai falar sobre a reconciliação. Vamos começar com os 3 versículos, versículo 11, 12 e 13, 11 e 12, que vai dizer o seguinte: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo e não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança e viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Bom, antes de começar, eu queria começar falando dos gentios, mas antes mesmo de falar dos gentios, eu queria explicar para vocês o que significa a circuncisão. A circuncisão, ela tem, o povo judeu, quando ele foi escolhido por Deus, e Deus resolveu pegar esse povo e ser um exemplo para todas as nações. E aí, como que eu sabia que as pessoas desse povo eram o povo de Deus? Como eu sabia?
cada pessoa, principalmente os homens, porque era uma cultura um pouco mais paternalista, os homens tinham uma marca. Eles tinham uma marca. E essa marca era a circuncisão. Então, toda criança, todo menino que nascia, ao 8º dia, eles faziam uma pequena cirurgia. Cortava-se o prepúcio do pênis do menino, mas só que não era simplesmente uma operação da fimose, aquilo era um ritual religioso de pertencimento. É como se essa criança nascesse e eu trouxesse ela aqui na igreja e falasse assim: pastor, você pode orar pelo meu filho, porque eu quero que ele seja do povo de Deus? E aí então, essa circuncisão era uma marca externa. Aqui fala assim, ó, é um ritual exterior e humano, mas que tinha um significado espiritual. E aí eu vou dizer para vocês que essa circuncisão tem muito a ver com uma coisa que a gente chama de batismo. O que é o batismo nas águas? O que é o batismo nas águas? É um ritual exterior e humano. O batismo é um ritual exterior e humano, mas que tem um fundamento espiritual e que tem afeta o mundo espiritual, por ele ser algo que a pessoa está confessando, declarando publicamente a fé dela em Cristo Jesus. Eu quero pedir para toda a igreja está orando pelos batizandos que a gente vai ter no dia 9 de março, tá? São 22 pessoas, e eu vou dizer uma coisa para você: Deus quer muito que essas pessoas sejam batizadas. Mas se Deus quer muito, eu vou dizer uma outra coisa para vocês: o diabo não quer muito que essas pessoas sejam batizadas. Então o diabo, ele vai fazer de tudo para tentar fazer você desistir, esses 22 desistirem do batismo. Não sei se algum vai desistir, eu espero que não. Estou orando por todos, mas eu queria que a igreja toda estivesse orando pelos batizandos, para a gente poder orar por eles, para que eles possam vencer esses ataques. Vai ter vários ataques, já começou aliás, eu já estou vendo vários ataques sobre essas pessoas que decidiram ser batizadas. Então vamos jejuar, vamos orar por esses batizandos, para que eles sejam fortes e vão até o final para serem batizados, tá? Bom, entenderam o que é circuncisão? Então circuncisão é uma marca uma marca externa que fazia com que as pessoas entendessem que eles são do povo de Deus, tá? E as pessoas os judeus se orgulhavam disso. Eu tenho uma marca, você não tem. Eu tenho uma marca, você não tem, né? E quem que não tem? É esses que a gente chama de gentios. Então os gentios, nessa época da Bíblia, a gente olha a Bíblia e a gente entende que tinha 2 grupos. Só tinha 2 grupos na Bíblia: os judeus e os gentios, os hebreus e os gentios. Só tinha 2 grupos. A gente lê a Bíblia, parece que a gente só vê 2 grupos. A gente vê pessoal de vários povos diferentes, tal, mas assim, no geral, a gente divide em 2 categorias: os hebreus e os gentios. Então quem eram os gentios? Gentios eram todos os que não eram hebreus. Quem não era hebreu era gentio. Quem eram os gentios? Eram os que não foram escolhidos. É como se Deus não tivesse escolhido esse povo. Eles eram os não escolhidos. Eles também eram os antigos pagãos. A Bíblia fala: não façam que nem os pagãos. Quem eram os pagãos? Eram aqueles que não eram hebreus, aqueles que não adoravam a Deus. Quem eram os gentios? Os gentios também eram considerados pessoas impuras, porque elas não tinham Deus, né? Só que uma coisa muito interessante que eu queria dizer para vocês, né, pessoal? A Bíblia, a gente lê, parece assim que hebreus e gentios é 50-50, né? É assim, 50% de judeus, 50% de gentios. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: na verdade, Israel é só um pontinho no mapa mundi, é um pontinho minúsculo. Na verdade, a gente nunca pode dividir hebreus e gentios em 50-50, não, de jeito nenhum. Os judeus devem ser aí, chutando alto, 2% do mundo, sei lá, 3% do mundo. É só a gente contar a quantidade de chineses que a gente tem, a gente já atropela os judeus. Só para vocês terem ideia, Israel é menor do que o menor estado do Brasil, de Sergipe. É menor que Sergipe. Então, na verdade, a gente acha que
judeu e gentil é meio a meio, mas não é meio a meio. Na verdade, os gentios são muito mais. E é interessante que Deus chama Paulo e fala: Paulo, eu quero que você pregue para os gentios. E eu preciso que vocês entendam, sabe, que quando a palavra de Deus fala sobre Israel, a gente tem que entender que existe um propósito em tudo isso. E a pergunta quando eu leio a Bíblia, eu faço uma pergunta para mim mesmo: por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu Israel? É porque Israel era mais bonito? Era um povo mais bonito? Não. Eles tinham uma qualidade especial? Não. Israel tinha, sei lá, mais capacidade, né? Porque hoje a gente vê os judeus são todos ricos, então eles têm um poder de administração. Não, não foi por isso. O poder de administração deles veio depois que Deus escolheu eles. Aí eu queria dizer para vocês, por que Deus escolheu os judeus? E a minha resposta é simples, é uma resposta bem de criança. Por que Deus escolheu os judeus? Porque sim! Porque sim! A gente sempre fala, né? Mas porque sim não é resposta. Mas por quê? Porque sim! Não tinha nada em especial para escolher os judeus. O Deus simplesmente escolheu um povo e falou assim: vou pegar esse povo, eu vou escolher esse povo para que ele seja um exemplo, para que eu consiga me relacionar com outros povos como eu me relaciono com esse aqui. Israel era para ser um exemplo, não era para Israel se orgulhar, não era para Israel se achar, não era para Israel achar que é melhor do que os outros, não é para você achar que, não, eu preciso fazer uma viagem para Israel, porque se eu não pisar lá na Terra Santa, eu não vou para o céu. Pessoal, mais de 90% do mundo, ninguém vai para Israel um dia, para pisar naquela terra, e você vai para o céu, você vai para o céu, você entende? Você não precisa, não é um pré-requisito para a sua salvação, pisar na terra de Israel, não é. Bom, graças a Deus que eu já fui, se for, eu estou salvo. Não é pessoal, não é. Israel não tem nada de especial em relação ao povo coreano, ao povo espanhol, não tem nada de especial a mais. Deus escolheu um e falou assim: nesse um eu quero ensinar, vou me relacionar com eles, e eu quero que todos os povos olhem isso e falem: eu quero ser assim também. Então Deus nunca foi um Deus egoísta de falar assim: não, só Israel vai ser meu povo, de jeito nenhum, sabe? Na verdade, eu entendo o seguinte, que Deus, Ele queria começar com alguém, e a partir desse exemplo, todos os povos do mundo se relacionariam com Deus. Essa é a verdade, né? Teve uma época que eu pensei assim: eu acho que Deus, Ele não escolheu os japoneses, sabe por quê? Porque o japonês pensa muito, faz muita conta, até decidir, né? O Abraão, Deus chamou: Abraão, vai! Aí o Abraão pegou as coisas e foi. Fala para um japonês: ô japonês, vai! Aí o japonês ia fazer conta: será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro? Será que é melhor não arriscar, né? Aí o japonês ia sair do lugar. Brincadeira, isso é uma brincadeira, tá pessoal? Sou japonês, tô falando mal de mim mesmo. Vamos ler um texto em Isaías 42, e é legal porque Isaías, ele explica pra gente por que Deus escolheu Israel. Olha só: eu, Senhor, o chamei Israel, eu o chamei para mostrar a minha justiça, eu tomarei pela mão, eu o protegerei, eu darei ao meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos, libertará das prisões os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Vocês percebem que Deus nunca escolheu Israel para ser só dele, só Israel, não. Deus escolheu Israel para ser um exemplo, para ser luz para guiar as nações. E porque Deus se relacionou com Israel, o povo chinês pode conhecer o Evangelho, o povo árabe pode conhecer o Evangelho, o povo francês pode conhecer o Evangelho, o povo inglês pode conhecer o Evangelho. Todas as nações conhecem o Evangelho porque Deus começou com alguém. Com quem? Com Israel. Então é muito interessante você entender essa questão de que Israel não é especial. E agora Paulo, ele aperta o botão dos gentios.
E ele fala assim: esses gentios precisam ser alcançados. Quem são os gentios? Somos nós, somos todos nós. Só que aqui no texto a gente vê um problema nos gentios. Qual que era o problema nos gentios? O problema no versículo 12 diz: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, e viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Como Israel foi escolhido, e Deus andava com Israel, se relacionava com Israel, Israel era protegido por Deus, Israel era abençoado por Deus, e os gentios ainda não tinham isso, porque os gentios ainda não abriram o coração para Cristo, para Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo. Nós precisamos chegar para Deus e falar assim: entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que Deus quer que a gente faça, que os gentios abram o coração e falam: entra na minha casa, Deus, faz de mim a tua morada, transborda na minha vida, me abençoa, me protege, me guia, me ensina, me molda. Para que aí a gente vai ficar parecido com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era um exemplo. E eu vou dizer para vocês, hoje, muitos crentes evangélicos cristãos são muito melhores do que muitos judeus que não acreditam em Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a gente entendeu a aliança de Deus, a gente entendeu que sem Cristo nós vivemos num mundo sem Deus, sem Cristo nós vivemos num mundo sem esperança. Então, eu entendo que existe um propósito de Deus para todos nós, existe um propósito de Deus para os gentios e para os judeus. Então o versículo 13 a 15 vai trazer para a gente o quê? Agora porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema da lei e dos seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma só humanidade. E aqui está a graça. Lembra semana passada, pessoal, eu falei que a graça estava no mais Deus que é rico em misericórdia, nos amou tanto. Essa é a graça está aqui, ó, no versículo 13. Agora porém, estão em Cristo. É a graça. Deus faz algo que você não merece ser chamado de povo de Deus, você não merece as bênçãos e a proteção de Deus, mas Deus, pela sua graça, Ele chega para você e Ele fala assim: eu vou te enviar o meu próprio Filho Jesus Cristo, que Ele vai morrer e Ele vai derramar o sangue dEle, e o sangue derramado dEle vai quebrar o muro de inimizade entre nós. Só existia um muro de inimizade entre nós e Deus. Eu vou ter que confessar uma coisa para vocês, porque a minha ilustração tem a ver com isso. Estou assistindo mais um dorama. Esse negócio deve ser um tipo de uma droga, né, pessoal? Eu vou ter que fazer uma reabilitação para não assistir mais essas coisas. Aí eu assisti um negócio chamado Pousando no Amor. Quem assistiu fez, que lindo. Beyoncé, onde sou eu? E aí essa mulher, ela pega um paraquedas, e o paraquedas faz ela cair na Coreia do Norte. E a mulher acaba gostando de um cara da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte não se dá com a Coreia do Sul. Existe um muro de inimizade que separa eles. Só que a mulher caiu lá no meio do povo dos norte-coreanos. E aí começa uma confusão gigante, e demora 16 horas para você entender, que no final, não vou falar, aí você quiser, você assiste. Mas existe uma inimizade, você entende? Se você não tem Deus, você é inimigo de Deus. Mas como assim, pastor? Eu não tenho nada contra Deus, não estou bravo com Deus. No momento em que a gente nasce,
o pecado, ele desenvolve nas nossas vidas e nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas assim, o que acontece? Jesus Cristo, ele vem para quebrar esse muro de inimizade entre nós. Ele vem para quebrar essa zona desmilitarizada. Ele vem quebrar esse lugar onde você não pode cruzar e você não pode ultrapassar. Ele vem quebrar isso para que você possa atravessar com liberdade. Para você poder ter acesso a Deus com liberdade. E só tem uma ponte que faz você conectar o lado do norte com o lado do sul. Só existe uma ponte, essa ponte é a cruz de Cristo, que reconcilia o homem a Deus. Então, eu entendo que o propósito de Deus é esse, que Ele traga reconciliação. Então, o propósito de Deus, Ele está lá na cruz de Cristo, e a cruz de Cristo nos aproximou de Deus. A cruz de Cristo nos deu esperança. E hoje, mesmo nós não sendo judeus, nós sendo gentios, nós encontramos através da reconciliação, a gente encontra a nossa proximidade, nossa intimidade com Deus, e a gente encontra a nossa esperança com Deus. Por isso que nós precisamos da reconciliação. Então vamos lá, o versículo 16 e 18 são super importantes. Ele diz assim: assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, que estavam distante dele, como aos que estavam perto. E agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Então, essa é a reconciliação. As boas novas de paz traz para nós a quebra do muro de separação entre nós e Deus. Eu não sei se você lembra, mas existe uma importância muito grande de a gente reconciliar com Deus, de a gente reatar com Deus. Semana passada eu falei sobre 4 rupturas, 4 quebras de relacionamento que acontecem por causa do pecado. Alguém lembra? Não é chamado oral não, tá pessoal? Não precisa, eu vou lembrar vocês daqui a pouco. Mas eu queria só dar uma pincelada básica para vocês entenderem o que é a reconciliação. Pessoal, isso aqui é muito importante para a gente entender, tá bom? Então, o que é a reconciliação? A reconciliação vem de uma palavra. Que palavra? A palavra reconciliação vem dessa palavrinha aqui, que a gente chama de concílio. O concílio é o radical da palavra, e o reconciliação, se é uma preposição que transforma essa palavra numa outra palavra. Então a palavra reconciliação vem da palavra concílio. Então o que é um concílio? O concílio é um conselho, é uma reunião, uma assembleia. Uma assembleia não dá para fazer de uma pessoa só, certo? No mínimo 2. Mas na verdade, o concílio que a gente está falando é o concílio da Trindade. É a trine de Deus, é a Trindade de Deus. O concílio, na verdade, só tinha 3 pessoas: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Esse era o concílio. Só que o que acontece? Quando esse concílio, esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles criam o planeta Terra, eles criaram o homem e a mulher. E aí o que eles fizeram? A Trindade de Deus convidou a humanidade para fazer parte desse concílio. Então agora o concílio não era só de 3 pessoas, porque essa Trindade chamou o homem e a mulher e falaram assim: vocês querem fazer parte desse concílio? Aí eles falaram: sim, a gente quer fazer parte desse concílio, então vem para dentro. E você sabe que um concílio ou uma assembleia é de pessoas que estão em comum acordo, certo? Existe um regimento interno, existe uma razão do porquê você, um contrato de porquê você está dentro, e se você quebrar esse contrato, você vai ter que sair de lá. E aí o que acontece? Que o homem e a mulher que fizeram parte do concílio por um tempo, o que aconteceu com eles, né? Não, o concílio da Trindade convida a humanidade para fazer parte desse concílio. Mas o que acontece com o homem e a mulher? Eles escolheram o quê? O pecado.
O pecado entrou na humanidade, e aí o que aconteceu com o concílio quando entrou o pecado? Simples, eles foram desconciliados. Eles saíram desse concílio de Deus. Existia uma proximidade, a humanidade vivia próxima de Deus. Você lê lá em Gênesis 1 e 2, o Adão falava com Deus, Deus respondia para Adão, era um negócio gostoso, ele falava com Deus, Deus falava com ele, e eles viviam numa intimidade, numa conexão completa. Mas quando o homem e a mulher pecaram, eles foram desconciliados, e é por isso, por causa da desconciliação, é que nós precisamos da reconciliação. Deu para entender, pessoal? Nós precisamos da reconciliação. Nós precisamos muito da reconciliação. Um texto que fala claramente sobre essa reconciliação de Efésios 2,16, também está lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Na verdade, esse texto começa pelo final. Esse aqui seria o final, né? Qual que é o final? Depois da gente ser reconciliado, a gente se torna uma nova criação. Vamos para o versículo 18. O versículo 18 vai dizer o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo e não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, a mensagem maravilhosa de reconciliação. Vocês estão conseguindo enxergar o quadro geral? Nós, humanidade, com a Trindade, nós éramos um concílio, mas por causa do pecado, a humanidade foi expulsa do concílio, e eu falei para vocês que a expulsão, Deus quando expulsa a humanidade do concílio, é graça, porque Ele está te dando uma segunda chance. Essa igreja aqui, a gente dá o apelido dela de igreja da segunda chance. Você já viveu em outros lugares, mas aqui é o lugar da segunda chance, e Deus, Ele está dando segunda chance para nós. Então, a expulsão do jardim do Éden não foi um castigo, foi uma graça. Porque na verdade era para a gente estar onde? Queimando no inferno. Mas a graça de Deus fez que nós pudéssemos ser expulsos e nós pudéssemos ter uma oportunidade de reatar a nossa comunhão com Deus e reconciliar o que foi desconciliado. Então, vamos entender que esse Deus, Ele está reconciliando pessoas. Nós estamos sendo reconciliados. Para quê? Para que nós sejamos embaixadores da reconciliação. Olha só o versículo 20 e 21 que vai dizer o quê? Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus Cristo morre numa cruz por nós, para que nós, desconciliados com Deus, possamos nos reconciliar com Deus. Só que tem muita gente lá fora, tem muitos gentios lá fora, que ainda não foram reconciliados com Deus. Então Deus faz o quê? Aqueles que foram reconciliados, nós nos tornamos embaixadores do reino, para proclamar a reconciliação, para que as pessoas possam voltar a Deus. Por isso que olha só, Cristo, embaixadores de Cristo, nos faz o seu apelo. Nós somos o apelo para o nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Mais uma vez, pessoal, eu quero deixar bem claro, por que precisamos de uma reconciliação com Deus? Por quê?
que nós precisamos. E aí eu vou trazer um slide do domingo passado, tá, pessoal? Se você perdeu o domingo passado, tá gravado, pega o link, assiste a pregação da semana passada, né? E lá eu expliquei que o pecado, ele trouxe uma quebra no relacionamento. O pecado afetou 4 relacionamentos do ser humano. O pecado afetou o relacionamento do ser humano com Deus. O pecado quebrou o relacionamento do homem com o próximo. O pecado quebrou o meu relacionamento comigo mesmo. E ele quebrou o relacionamento também com a natureza e com a criação de Deus. E o que é a reconciliação? É você reconectar o relacionamento que você tinha com Deus. Reconectar o relacionamento que você tinha com o próximo. Reatar o relacionamento que você tinha consigo mesmo. E reatar o relacionamento que você tinha com a natureza e com a criação de Deus. Olha só como é importante nós entendermos a reconciliação. E no momento que você entende a reconciliação, você se torna um embaixador de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Pessoal, tem coisa mais maravilhosa. Deus escolheu você para ser o porta-voz da mensagem maravilhosa de reconciliação. Cabe a nós, pessoal, nós somos responsáveis por levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então nós precisamos nos esforçar para isso, porque nós, como embaixadores, nós somos aqueles que gritam: reconciliem-se com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Esse é o nosso papel, pessoal. Esse é o nosso papel. É difícil? Não é difícil. Pessoal, deixa eu contar uma coisa muito importante para vocês, tá? Se a outra pessoa vai aceitar ou não, já não é responsabilidade mais tua. Deixa eu falar uma outra coisa interessante para você. Você não converte ninguém. Ah, pastor, eu estou tentando converter minha mãe e não consigo. Deixa eu dizer para você, você não converte ninguém. O máximo que você converte é um aparelho de 110 para 220 se tiver o botão. É o máximo que você converte. Nós não somos capazes de converter. E posso falar uma outra coisa importante? Deus não te chamou para converter ninguém. Deus não te chamou para converter ninguém. Deus te chamou para ir para o mundo e pregar o Evangelho. Deus te chamou para levar o Evangelho para as pessoas. Deus te chamou para levar as pessoas até Cristo. Deus te chamou para ser um porta-voz dele, para declarar: reconciliem-se com Deus. Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa quer ou não Deus, é com ela. Eu fiz a minha parte, certo? Pergunta é: você está fazendo a tua parte? Você está fazendo a sua parte? Nós precisamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? É simples. Vamos dizer: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Eu quero trazer mais alguns textos que falam sobre essa reconciliação, e você vai ver que isso foi tema de pregação de Paulo em vários lugares. Lá em Colossenses capítulo 1, 19 e 20 vai dizer assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Olha só, o Pai reconciliou através de Jesus Cristo todas as coisas. O meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo, meu relacionamento comigo mesmo e meu relacionamento com a criação. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos e dele separados por seus maus pensamentos e ações. Então essa reconciliação feita pelo Pai através de Jesus Cristo, reatou todos os relacionamentos quebrados. Então nós estamos sendo reconciliados com Deus.
E no versículo 22 ele vai dizer o quê? Ele diz assim: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Então, depois que você se reconciliou com Deus, você não deveria mais receber acusação. Mas pastor, por que toda hora eu ouço uma voz de acusação? Ah, você não merece. Ah, você é ruim. Ah, você ainda faz coisa errada. Você ainda tem pensamento impuro. Você vai falar assim, quando vier essa voz, você vai falar assim: eu já me reconciliei com Deus. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. É Senhor e Salvador da minha vida. Você é acusador, não pode me falar nada. Nós não vamos aceitar acusações do inimigo, porque nós já fomos reconciliados com Deus. Voltando para Efésios capítulo 2, último versículo de hoje, versículo 18, diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pelo que Cristo fez. Então, pela morte de Jesus Cristo na cruz, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E é por isso que nós somos um. É por isso que não existe diferença entre nós. É por isso que não existe mais diferença entre hebreus e gentios. Não existe mais diferença entre brasileiro e japonês, coreano, chinês, italiano, espanhol. Não tem mais diferença. E aqui nessa igreja a gente já deixou bem claro: essa igreja Trini não vai ser uma igreja étnica. A gente não vai defender a bandeira do povo japonês, a bandeira do povo coreano. Não, não precisa. Nós vamos levantar a bandeira do reino. Nós somos um, nós temos um só Espírito. Jesus Cristo morreu por todos nós e nós somos um em Cristo Jesus. Então, por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, nós somos um, que vai ser tema de uma próxima pregação. Amém? Então, só para a gente terminar, e a equipe de louvor já pode subir, a gente vai colocar aqui 3 aplicações. Eu quero finalizar com 3 aplicações de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Primeira aplicação: não há diferença entre nós, somos guiados pelo mesmo Espírito Santo, amém? Não tem diferença, nós somos guiados pelo mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em você, habita em mim. Nós somos um. Ah, mas ele tem olho puxado e eu não. Não importa. Nós somos um. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós somos um. Nós somos um, né? Nós somos um. Segunda aplicação prática para esse texto de hoje, para essa pregação de hoje: Deus nos reconciliou em Cristo, restaurando todas as rupturas do pecado. Lembra? 4 rupturas. O pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus, quebrou o nosso relacionamento com o próximo, quebrou o nosso relacionamento conosco e quebrou o nosso relacionamento com a criação. Mas Deus reconciliou todas as coisas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reatou, ele quebrou o muro de inimizade. Não tem mais zona desmilitarizada. Nós somos um, não tem a dificuldade de acesso. Nós temos acesso a Deus livremente. E última coisa que a gente pode aprender como aplicação prática: somos reconciliados para levar a mensagem da reconciliação. Levante do seu lugar. E eu queria que a gente pudesse orar nesse momento falando assim: Deus, eu quero ser um agente de reconciliação. Faz de mim um embaixador de Cristo. Faz de mim um agente da reconciliação. Faz de mim um mensageiro da reconciliação. E que eu possa levar para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou que estão afastadas de Jesus, para que elas possam se reconciliar com Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque essa igreja Trini
é uma igreja de pessoas reconciliadas com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor morreu numa cruz por nós. O Senhor enviou o seu Filho perfeito, santo, para pagar pelos nossos pecados. E Ele, Jesus Cristo, derramou seu sangue por nós, e por isso nós podemos ser reconciliados. Nós podemos nos tornar amigos de Deus. E hoje nós nos tornamos embaixadores de Cristo, como se o Senhor nos usasse para proclamar a tua voz que diz: reconciliem-se por Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos teu povo escolhido. Não é só Israel que é o povo escolhido, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo teu, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, por nos escolher, nos chamar, e que nós possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra, de proclamar para o mundo, para que ele se reconcilie com o Senhor. Te agradecemos, entregamos a nossa vida para ser instrumentos do Senhor, para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra, e levar a tua palavra e te representar no mundo, que nós somos do reino de Deus. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar.